Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Sala 203 e hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher que é muito conhecida na cidade de Serafina Corrêa e em um minutinho nós voltamos aqui para conversar com a Loiva Valar. Na Oraunic Serafina, além de uma estrutura premium, você também conta com profissionais qualificados. Todos nós, da Oraunic Serafina, temos como principal objetivo a excelência e a humanização em todos os tratamentos. Com a tecnologia ao nosso favor, agilizamos procedimentos, diminuindo muito o tempo de espera dos pacientes. Essa é a diferença de escolher uma clínica premium, humanizada e capacitada para lhe atender da melhor maneira possível. Venha fazer uma avaliação e conheça a nossa clínica e toda a nossa equipe. Estaremos de braços abertos para recebê-lo. Olá, estamos de volta. Loiva, um prazer te receber aqui, um prazer poder ter essa conversa contigo. A gente já teve conversa tantas vezes, mas principalmente conhecer um pouco mais da tua história e ouvir a tua experiência. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui, Guto, que a gente, como tu mesmo diz, já se conhece, né, de outros lugares de outros ambientes, mas essa conversa realmente é um prazer estar aqui conversando contigo e com o pessoal também para falar um pouquinho da minha trajetória. Loiva, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de conhecer um pouco mais da tua história. Tu contasse da tua experiência aqui em Serafina. Você é uma pessoa que é extremamente conhecida aqui, uma mulher muito bem vista, né? Obrigada. Muito respeitada, né? Muito amada aqui na comunidade. Eu gostaria de ouvir um pouco da tua história. Então, a minha trajetória profissional iniciou em 1989. 1989. Isso, foi quando eu iniciei o meu trabalho na PAI. E a minha formação, então, foi magistério, na época, e depois, mais tarde, eu fiz pedagogia de séries iniciais e também fiz pós-graduação em psicopedagogia institucional e clínica. Sim. Então, essa é a minha formação e mais os cursos específicos na área de educação especial, que foi onde eu atuei a minha vida profissional praticamente toda. Eu tive uma experiência também
no Colégio Carneiro de Campos. Olha só, o pessoal do Carneiro de Campos. Isso também. aí. Fiquei 8 anos no Carneiro de Campos. Mesmo estando na PAI 20 horas, as outras 20 eu atuava no Carneiro, porque eu era professora estadual. Sim. Né? E depois eu fui cedida para a PAI, e daí me direcionei às 40 horas só para trabalhar na PAI. 20 pelo município e 20 pelo Estado. Cedida, né? Sim. As 20 horas que eu tinha do Estado, eu sempre fui professora. Então, eu ainda estou atuando como professora até o final desse ano. Depois, provavelmente, irei me aposentar. Ah, não. Não dá essa notícia. Já estou adiantando, né? Já estou dando spoiler do meu futuro. E às 20 horas do município eu já me aposentei, então essa função que eu tinha também eu já não exerço 20 horas, e as 20 que eu exerço estão na reta final. E então foi basicamente uma vida voltada à área da educação. Com certeza. Toda a tua questão de formação, toda a tua questão de experiência profissional. Sim. Eu gostaria de saber como é que esse propósito ele começa na tua vida, e eu gostaria de entender qual é a tua motivação por gostar dessa área da educação. O que te levou a escolher essa área educacional que é tão importante e formar, né, as gerações, poder transmitir conhecimento, mas não só conhecimento, princípios e valores de vida? Eu queria que tu falasse um pouco de como isso começou. Então, na época que eu fiz magistério, a gente não podia simplesmente querer ser professora. A gente tinha que poder ser professora. A gente tinha que passar por uma avaliação. Além de prova escrita, tinha um teste vocacional. Olha que legal. Naquela época, lá no Scalabrini, para poder entrar, para cursar o magistério, tinha que passar nesse teste vocacional. Se a pessoa não tinha vocação para ser professora, não podia... Já trancava aí. Então, eu acho que realmente é uma coisa de vocação que a gente acaba se direcionando e que tem o jeito para aquilo, né? Sim. Que tem o perfil, digamos, para a educação. E eu peguei essa época aí. E quando eu era criança também, era meu sonho ser professora, né? Brincava já. Eu tenho a minha prima, a Jéssica, que hoje ela é professora. E eu lembro que eu fui o primeiro aluno da Jéssica. Ela botava o quadro negro, né? Fazia toda aquela didática. Então, contigo também foi mais ou menos assim. Foi isso aí. Então, eu acho que aí, que bom quando a gente sonha. Sim. E consegue realizar, né? Porque daí a gente vai fazer com amor aquilo, né? Vai fazer com dedicação maior, porque já faz parte daquilo que a gente sempre quis fazer. Nem sempre as pessoas têm a possibilidade de conseguir atuar e trabalhar numa coisa que sonhou, né? Sim. Nem sempre funciona assim. E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de trabalhar com o que eu gostava. Então, a profissão e o propósito... se encontraram. Com e isso certeza. Você disse que aflorou na tua infância e você teve isso como um propósito de vida. Com certeza. Quantos anos na área da educação? Então, na área da educação, 35 anos. 35 anos. 35 anos. Fez muita transição geracional aí. Sim. Trabalhou. Tem noção de quantos alunos, quantas pessoas assim não, que você... nunca calculei. Que você direcionou, porque o papel do professor também é, de alguma forma, direcionar esse aluno. Com certeza. Comunicar não só a ciência, mas os princípios. Não faz noção, não tem noção. Não, nunca calculei para saber quantos alunos passaram, né? Mas, realmente, foram muitos. E, justamente por eu estar na educação há muitos anos, já aconteceu de eu ter sido professora dos pais e, depois, os filhos também passaram isso por mim. Então, eu já estou, digamos, na segunda geração, né? Vai muito dessa questão dessa transição geracional. Isso. E eu acredito que, nesse processo de muitos anos, o próprio profissional ele precisa se reinventar. Porque a sociedade ela muda com certeza, com muita velocidade e tudo meio que se altera, a forma com que as pessoas enxergam o dia a dia se altera. E como é que é fazer essa leitura, né? De, às vezes, aquilo que dava certo para uma geração não dá certo para essa e tentar entender e tentar melhorar também
nessa questão. Além da mudança das gerações, Sim. A educação é muito individual, porque aquilo que funciona para um aluno nem sempre funciona para outro. Principalmente, por exemplo, na educação especial, que ela é muito mais complexa, né? A gente tem que levar muitos fatores em conta e que ninguém é igual, nenhum aluno é igual, né? Então, é um desafio realmente, porque é como tu disse, aquilo que funciona pode não funcionar mais. Daqui a pouco não funciona mais, né? Então a gente também tem que estar muito atento a isso e prestar atenção naquilo que está funcionando, naquilo que tem que fazer diferente. E vou levar para um outro ponto a nossa conversa, que eu sei que é da onde as pessoas mais te conhecem. Você foi diretora durante muito tempo de uma das instituições filantrópicas mais conhecidas no Brasil, pode-se dizer assim, Sim, né? sim. Você direcionou essa instituição aqui em Serafina. Eu queria que você falasse um pouquinho desse teu tempo à frente da APAE, que eu acho que é aonde muitas pessoas vão te associar. Você falou que você teve uma experiência enquanto professora, enquanto educadora, mas eu sei que você também foi diretora dessa escola por muito tempo. Realmente, eu fiquei 14 anos na direção, né? Eu saí início desse ano, porque daí me aposentei o ano passado, e fiquei esperando terminar o ano letivo para poder realmente sair. E nesses 14 anos foi um desafio, porque quando a gente se prepara para a educação, a gente se prepara como professor, né? Sim. Para atuar em sala de aula. Mas a gestão é muito mais complexa, né? A liderança de uma entidade é muito mais abrangente, muito mais difícil. Envolve outras coisas, outras questões. Isso. Então, foi um desafio realmente, e um desafio maior ainda pela questão de que nesse período teve a nova sede, também a construção da nova sede, que era um sonho, né? Que também foi um desafio enorme. E você estava na frente aí quando esse processo foi... Quando aconteceu, né? Então, na época, quando iniciou com a questão dos terrenos, da doação dos terrenos, era o presidente Kiko Crema, né? Sim. Que ele que idealizou junto, na época, a questão já da pedra fundamental, do terreno, né? Que a gente tinha que já planejar. E depois, quando a obra realmente iniciou, daí já era a Ivone Milhavaca, que era a presidente na época. E, assim, foi um desafio porque, realmente, para uma entidade, pensar numa obra grande como ela era um sonho que podia não dar certo, né? Pela questão financeira. Mas, como tu mesmo disse, a APAE, ela é uma das entidades, eu acredito, de maior credibilidade a nível de Brasil, né? Já ganhou muitas vezes, inclusive, prêmios nessas áreas, porque se destaca pelo excelente trabalho que faz. Então, a comunidade abraçou, entende? Sempre tem aquelas mãos amigas, né? Isso. Então, foi um desafio para a comunidade de Serafina, e que acreditou na causa e abraçou, né, e adotou a APAE para que o sonho se concretizasse. E realmente está concretizado, porque todo mundo ajudou, abraçou, e teve muitas mãos, né, muitas pessoas, muitos voluntários, muitas pessoas que contribuíram financeiramente, outras que contribuem com o seu trabalho. Olha que bacana, né? Foi muito lindo, né, esse processo, mas foi desafiador, com certeza. Eu acho que, assim, sempre que envolve um propósito honesto, um propósito claro, as coisas, elas acontecem, elas dão certo. Eu já fui algumas vezes na APAE, e eu confesso que é uma estrutura linda, e não só uma estrutura linda, mas uma equipe de trabalho também que preza pela excelência. Eu gosto de ir lá e me sentir abraçado pelos profissionais, né?
Quantas vezes eu fui lá, muitas. E me senti abraçado por ti, por cada profissional que trabalha lá, por cada professor, que estão lá doando o seu tempo para ajudar as crianças, né? Para melhorar na sua qualidade de vida, para produzir a questão da inclusão. Eu queria que tu falasse um pouco da forma com que a PAI se organiza enquanto instituição filantrópica e também sobre, se tu puder, sobre alguns projetos que são desenvolvidos lá, né, para essas crianças e como é que essas crianças são atendidas, os profissionais, os processos. Então, a PAI, ela sempre, aqui de Serafina, ela sempre atuou em 3 áreas, né? Na área de assistência social, na área de educação e na área de saúde. Então, nós temos profissionais de todas essas áreas, né? E eles, por exemplo, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, tem a ecoterapia, que é a terapia dos cavalos, né? Sim. Tem a parte de assistência social. Então, todos esses técnicos, eles atuam para dar todo atendimento, além dos professores, é claro, né, na área da educação, para dar o melhor atendimento para os alunos e para os beneficiados, enfim, nós somos escola também, então as crianças podem estudar na PAI, como uma outra escola também. Mas a inclusão, a gente faz inclusão escolar também, a inclusão no mercado de trabalho, quando possível, também. Que bacana. E a inclusão, social também, quando a gente faz essas parcerias, as apresentações, né? Quando a gente vai para a rua com esses ambientes, que eles se sintam incluídos na... Mas existe uma coisa muito particular que acontece na PAI, com eles, que é tão lindo de ver, que é a identificação de grupo. Eles são tão unidos, assim, é tão fácil lidar com eles lá dentro, porque eles se identificam. Esse senso de comunidade. De pertencimento. Como se fosse um time. É isso aí, de pertencimento, sabe? Então, a energia é muito boa. E uma coisa que eu acho que para trabalhar na educação especial, a gente tem que ter muito cuidado, porque tu não pode sentir piedade. Quando a gente sente piedade de alguém, é quase que uma face do preconceito. Porque as pessoas todas são diferentes, né? Independente de diagnóstico, não estamos falando só de pessoas da educação especial, mas qualquer pessoa é diferente uma da outra. E, às vezes, quando a gente olha com o olhar de piedade, a gente está passando uma questão de não acreditar no potencial. E todos têm potencial, diferentes potenciais, mas todos têm. E a gente tem que acreditar nisso. E eu acho que, nesse sentido, como a gente sempre acreditou, como a gente sempre apostou no potencial de cada um, a obra que é grandiosa e que é linda e que tem a ver com esse olhar de dignidade, com esse olhar de buscar o melhor, de acreditar, né, que eles merecem. O melhor de cada um no seu individual. Isso. E os pais também. Às vezes, uma vez eu falei numa reunião de pais uma coisa que os pais aplaudiram tanto, e eu fiquei pensando, como assim que eles estão tão emocionados de ouvir o que eu estava falando? Eu não estava falando nada demais, mas que me marcou a reação que os pais tiveram. Porque eu falei que para nós, enquanto instituição, o mais importante não era o diagnóstico, né? Nós não tínhamos a pessoa ou a criança com autismo ou a pessoa com síndrome de Down, nós tínhamos o Guto, o ser humano, a pessoa. O João, a Maria, entende? A pessoa, independente de diagnóstico, porque diagnóstico não diz muita coisa também. Não quer dizer muita coisa. Às vezes é necessário para uma questão de acesso a direitos, né? Que precisa de laudo, de coisas, mas para outras coisas, a gente tem que olhar para o ser humano, para as capacidades individuais de cada um, até porque os autistas não são todos iguais, os síndromes de Down não são todos iguais, assim como nós não somos todos iguais. Então, esse olhar, se as pessoas não trabalharem esse olhar, sabe,
fica muito longe do que a gente acredita, né? E você vê a sociedade se moldando para atender melhor as pessoas com necessidades especiais? Eu digo em questão de infraestrutura, em questão educacional, em questão dessa quebra, às vezes, desse preconceito. Então, já evoluímos. Acredito que, comparado a antigamente, né, eu peguei períodos, como eu passei mais tempo, eu peguei um período até muito, muito pior nesse sentido do preconceito. Mas ainda falta muito. Ainda a sociedade precisa evoluir mais quanto à aceitação, né? Porque é um assunto que, às vezes, ainda é tabu, né? Ainda existe... quando a gente vai incluir a criança na rede regular, por exemplo, eu cansei das crianças virem e dizer assim, Dire, eu quero ficar, sabe? Quando a gente cuidado, mas a gente inclui porque a gente quer realmente a independência deles, é dever cumprido, claro, e até pela questão escolar para dar continuidade e tal. Mas eles gostam de ficar lá, se eles pudessem, eles ficariam lá. Então, assim, alguns deles vieram da regular, já passaram pela experiência de vir da regular, ficar conosco e depois a gente devolver para a regular. Então, eles têm medo de voltar, né? Sim. Por questões realmente de que a estrutura escolar, principalmente, ela tem um formato diferente e que não atende a total necessidade da educação especial, né? O número de alunos, a questão de formação dos profissionais, é todo um contexto muito mais complicado de atender às necessidades. Então, ainda precisa avançar muito. Já se conseguiu, hoje em dia, avançar no sentido de ter monitores, de ter, né, pessoas que ajudam o professor nesse sentido na sala de aula, mas ainda assim a gente sabe que tem muito para avançar. Precisamos caminhar e melhorar. Isso, com certeza. Nesse sentido, para que nós possamos, enquanto sociedade, ser cada vez melhor. Melhor, né? Com certeza. Menos preconceituosos. Eu acho que passa muito também pela questão da informação. Às vezes as pessoas têm desinformação. Eu gostaria de ouvir como é que é trabalhar para além dos alunos. E a gente já vai chegar nos alunos, que eu sei que vai ser a tua parte preferida da conversa. Com certeza. Porque, como conheço, te conheço, eu sei que há uma sinergia, um amor entre você e os alunos. Mas, com as famílias, esse trabalho com as famílias, esse trabalho funciona como informação, como uma capacitação também da família de saber lidar melhor com os processos, com a educação do seu filho no individual? Sim, tem também todo esse suporte, tanto é que existe atualmente nós temos 2 assistentes sociais e 2 psicólogas que atuam também com as famílias, né, grupos, enfim, até existem uns projetos novos agora que estão acontecendo justamente com as famílias, mas é essencial, né, não tem como não ser. Porque a primeira aceitação tem que ser a familiar. Para depois a gente partir para a sociedade, para as escolas, enfim. E realmente é um processo difícil também para os pais, né? E passar esse suporte é fundamental, né? Então, quanto mais a gente conseguir chegar nas famílias, melhor, né? Melhor, inclusive, para o atendido, para o aluno, né? Sim. Então, é de fundamental importância. E sim, é realizado através de palestras, através de reuniões, através de oficinas. São várias as atividades que são ofertadas para que eles também possam ser trabalhados, né, nesse sentido. Esse sentido de integrar a família, o pai, a mãe, com aquilo que está sendo trabalhado na escola. Isso. E fazer essa conexão entre escola e família, que eu acho que é uma conexão importantíssima. Com certeza. Não se tem esse diálogo, né? E como é bom ter a escola, e você que é alguém que tem excelência na área da educação, e a família como parceiros. Com certeza. Não só na educação especial, né? Na educação de um modo geral, se a família realmente ficar distante desse processo, é muito mais complicado, né?
E agora eu quero ouvir um pouco de como é essa tua relação com as crianças. Eu sei, provavelmente, todas elas vão de alguma forma nos assistir, nos escutar. Né? E eu queria que esse elo de comunicação, que tu contasse essas experiências com as crianças. Eu, para falar bem a verdade, toda vez que eu te falei isso no off, que eu vou lá, eu me sinto amado e abraçado por aquelas crianças, eu saio com uma outra perspectiva da minha semana e às vezes do meu dia, né? Às vezes eles podem não saber, mas eles contribuem muito com essa energia, com esse amor e com esse carinho que eles também demonstram. Então, só quem convive consegue sentir, né? Porque às vezes eu já presenciei pessoas que diziam assim, eu não vou... Funcionários, né? Contratar alguém para trabalhar e as pessoas me diziam, eu não vou porque eu vou sentir pena, eu vou chorar, eu vou ficar triste e eu não vou conseguir trabalhar lá. Aí eu dizia para algumas pessoas, eu disse, então tu começa, tá? Tu vem 1 dia, 2 para conhecer e depois tu me diz. E aí elas vinham e me diziam, meu Deus, mas não era o que eu imaginava, né? Não era assim que eu via, eu pensava que era diferente. A questão do preconceito, né? Então, assim, a energia que eles têm é muito verdadeira. E eu sempre digo, e vou repetir, minha vida inteira eu vou repetir isso, que eu tive o privilégio de trabalhar na educação especial. Eu muito mais aprendi do que ensinei. Olha só. Com certeza. Porque os exemplos que a gente tem lá não são exemplos de dor. São exemplos de superação. São exemplos de resiliência. São exemplos de força. São crianças que transmitem uma luz e uma energia que muitas pessoas ditas normais não têm, né? E às vezes passam uma vida inteira sem ter. E eles... Naturalmente, eles têm essa alegria de viver, independente das suas lutas, né? Porque, às vezes, eles têm que fazer fisioterapia para poder caminhar, eles têm que fazer fono para poder falar. É aquela luta diária. É uma luta, entende? Mas essa luta não significa que isso seja uma coisa ruim. E a gente vê depois a conquista, né? É uma luta com o resultado, né? E é uma alegria que eles sentem, que eles transmitem, que é tão pura, que no mundo de hoje é mais difícil de achar, sabe? Eu acho que lá é o lugar certo para gente achar esses exemplos. Para a gente ser tocado, para a gente ser inspirado, né? Através da história das outras pessoas, que eu acredito que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Eu acredito que tenha muita gente sendo inspirada através da tua história de vida, a tua experiência na educação, da tua área profissional. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo, uma mensagem e que você se comunicasse agora. Aproveitando essa época de final do ano, né? Todo mundo deixa mensagem. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Então, a minha trajetória profissional na área da educação está terminando, né? Eu me sinto grata quando eu olho para trás, eu me sinto grata, né? De dever cumprido, de consciência tranquila. Mas quanto à educação especial, eu gostaria que as pessoas se aproximassem, que tivessem a oportunidade de se aproximar e de sentir. Só quem sente sabe. Só quem se aproxima tem ideia do que isso significa. Essa distância que às vezes as barreiras, né? As pessoas colocam barreiras, elas fazem a pessoa perder muito, né? Porque quando a gente se aproxima, é a gente que ganha. Eu recebo abraço diariamente, né? O sorriso, a satisfação de ver o sorriso deles contagia, reabastece a gente, né? E que possam ter também que se aproximem para poder sentir. Porque se ficar distante, não vai conseguir sentir. Se envolvam. Se envolvam, abracem a causa, se aproximem.
E assim, não só financeiramente, né? Porque às vezes a gente sempre, quando fala de filantropia... A gente sempre associa a gente sempre... sabe que precisa. Precisa também. Mas às vezes a gente leva só para o lado financeiro. E a satisfação maior é o contato, é a proximidade, né? É poder sentir. Eu não tenho como transmitir aquilo que eu a vida inteira senti. Né? Se alguém quiser sentir, vai ter que também se aproximar. Vai ter que viver a experiência. Vai ter que viver a experiência para poder ver com os próprios olhos, né? E sentir com o próprio coração. Então, eu só tenho a agradecer, né? Vou deixar uma parte do meu coração lá, né? Porque realmente tudo compreensível. Tudo que eu sempre fiz foi com o coração, foi buscando o melhor sempre para os alunos e para as famílias, né? Na questão de liderança, de gestão, é um desafio, nem sempre a gente consegue agradar a todos, mas só o fato de saber que a gente fez o melhor por eles e que conseguiu fazer por eles o melhor, é a minha missão de vida, né? Foi a minha missão de vida. Eu levo para esse lado, acredito que tenha sido. Propósito, eu achei um propósito, exerceu com excelência esse propósito. Obrigada. Levou lição através daquilo que fez. E eu só tenho que te agradecer por esse tempo de conversa, por contar essa experiência, te agradecer pelo teu empenho, pela tua dedicação, né, na comunidade Serafina, dizer que tu é uma pessoa muito querida. Obrigada. Eu tenho certeza disso, uma pessoa incrível, que eu tive o prazer de conhecer, ter algum contato, e hoje nós podemos contar um pouco dessa história. Que bom. Muito obrigada pela tua disponibilidade, por poder estar aqui e aceitar esse convite. Foi um tempo precioso e de muito aprendizado para mim, e eu acredito que para todo mundo que vai nos assistir, vai nos acompanhar. Eu que agradeço, né, mais uma vez, pela oportunidade de falar um pouco da minha trajetória profissional. Claro que eu não tenho como falar da minha trajetória profissional sem falar da PAI, porque foi tá muito grande, né? Foi grande parte da minha experiência foi nessa área, que eu sou apaixonada, então o nome já diz, a PAI é apaixonante. Apaixonante, olha só. Então, mas estou à disposição, as famílias e os alunos eu vou para sempre levar com uma lembrança muito boa na minha memória e no meu coração, e com certeza vou continuar ajudando, né? Não diretamente, mas indiretamente, sempre envolvida com a entidade, e desejo um ótimo trabalho para vocês e também para a PAI, né? Continuidade, vida longa e que continue. É isso aí. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês nesse bate-papo e nós nos vemos na próxima terça-feira. Se inscreve no nosso canal, acompanhe através do Spotify e também através das nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Serafina, além de uma estrutura premium, você também conta com profissionais qualificados. Todos nós, da Hora Unic Serafina, temos como principal objetivo a excelência e a humanização em todos os tratamentos. Com a tecnologia ao nosso favor, agilizamos procedimentos, diminuindo muito o tempo de espera dos pacientes. Essa é a diferença de escolher uma clínica premium, humanizada e capacitada para lhe atender da melhor maneira possível. Venha fazer uma avaliação e conheça a nossa clínica e toda a nossa equipe. Estaremos de braços abertos para recebê-lo.